Nono ano, tudo bem com vocês? Eu, professora Graziela, darei continuidade aos nossos estudos e reflexões sobre o Brasil. Vem aqui comigo, vamos relembrar. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho dos processos que ocorreram ali na ditadura militar, um período marcado pela violação dos direitos humanos, mas também um período marcado por resistências, ou seja, vários grupos lutando e reivindicando os seus direitos enquanto cidadãos brasileiros. E aí, esse processo todo, depois de um bom tempo, vivendo a ditadura no nosso país, mais de 2 décadas, nós vamos ter em 1985 o final da ditadura militar. Entretanto, nós não podemos esquecer que o presidente que assume, no caso o vice, José Sarney, porque o presidente eleito Tancredo Neves, ele tem problemas de saúde, acaba falecendo e o vice assume então a presidência do nosso país. Então nós não podemos esquecer que eles chegaram no governo, mesmo com o fim da ditadura, escolhidos de forma indireta, ou seja, a população não teve o direito de votar. Entretanto, nós não podemos esquecer que de 1985, inicia-se, aliás, não inicia, continua aquele processo de luta por direitos. E isso vai desencadear no ano de 1988 a promulgação da nova Constituição brasileira. Só lembrando, pessoal, quando nós falamos de Constituição, nós estamos falando das leis que regem o país, ou seja, não só dos direitos dos cidadãos, mas também dos seus deveres. E não podemos esquecer, quando a gente fala de deveres, do dever também do Estado, enquanto provedor, de várias questões, de vários direitos para os seus cidadãos. Pois bem, a Constituição de 1988, ela vai demorar quase 2 anos ali para ficar pronta. E aí vai ter uma diferença em relação a outras constituições. Por quê? Porque nós vamos ter vários grupos ali indicando o que seria conveniente, quais deveriam ser os direitos que deveriam ter ali nas emendas, nos artigos dessa nova Constituição. E aí é importante vocês entenderem que essa Constituição, ou também chamado de Carta Magna, Constituição Cidadã, ela vai mudar muita coisa em relação à ditadura militar, a questão dos direitos. Todavia, nós não podemos esquecer o quê? Que existe uma lei escrita, existe uma lei na prática. E aí eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam. Será que mesmo tendo essas leis ali registradas por escrito, o cidadão tem o seu direito garantido na sociedade? Pensa nisso. E aí quando a gente pensa nessa Constituição de 1988, ela fala o seguinte, que todos são iguais. Mas aí eu vou mudar esse ponto de exclamação aqui por um ponto de interrogação para que vocês pensem. Será que realmente, como fala a Constituição, que todas as pessoas são tratadas com dignidade? Que todas as pessoas são consideradas seres humanos na prática? São respeitados em seus direitos? Nós não podemos esquecer dessa via de mão dupla, Nós temos direitos, nós temos deveres, mas será que realmente esses direitos estão sendo colocados na prática? Pensem nisso. E aí quando a gente pensa na Constituição de 1988, nós não podemos esquecer das lutas de várias minorias que a gente já falou. Nós tínhamos a luta feminina das mulheres por direitos, Nós tínhamos ali os movimentos negros, movimentos indígenas,
os movimentos de estudantes por melhores condições nas universidades, movimentos de trabalhadores tanto do campo quanto da cidade. Então nós temos nesse processo da República inteira a luta de várias minorias, ou seja, de vários grupos querendo garantir os seus direitos. E quando nós pensamos na Constituição, nós não podemos esquecer dessas duas palavras, igualdade e liberdade. Vamos pensar algumas coisas que mudaram com a Constituição. Liberdade em relação à privacidade. Vocês se recordam que durante a ditadura militar as pessoas não tinham privacidade? Tinham suas cartas abertas, suas casas invadidas, seus corpos invadidos. Porque imaginem vocês, só pelo fato de, naquele processo de tortura, mandar tirar a roupa, igual nós comentamos, isso é um atentado. Atentado à sua privacidade, ao direito ao seu corpo. Né? Então isso vai mudar, essa questão da privacidade. A partir de agora todos têm essa privacidade. Ninguém pode entrar na sua casa se não for convidado, a não ser que tenha mandado, né, pessoal? Nós também não podemos esquecer a questão, quando a gente fala das torturas, né? Aí a gente entra na questão da justiça. Durante a ditadura militar, quantas pessoas foram torturadas? Agora, com essa nova Constituição, as pessoas têm o direito da justiça, elas não podem sofrer atentados, não podem sofrer torturas. Aí eu pergunto para vocês pensarem, será que realmente no nosso país não existe nenhum tipo de tortura, mesmo que ela seja psicológica? Pensem nisso. Nós não podemos esquecer também a questão da liberdade de expressão. Depois de um longo período de censura, essa Constituição ela vai garantir a liberdade de você falar o que você pensa, liberdade de seguir a religião que você quer, de vivenciar a sua própria cultura. E quando eu falo nessa questão de vivenciar a sua própria cultura, nós não podemos esquecer dos indígenas, né, que foi um grupo ali com as leis que foram criadas antes, no início da República, que falava o quê? Que é como se o indígena ele não fosse um cidadão, que ele não fosse uma pessoa civilizada e ele tinha que aprender os costumes do país. E aí eu pergunto para vocês, e aí, onde estava a liberdade? Né? A liberdade de se expressar, a liberdade de viver a sua cultura. Então nós vamos ter uma mudança significativa em relação a essa liberdade de forma ampla, de forma geral. Hoje nós somos livres, né? Nós não temos, por exemplo, em jornais, no WhatsApp, né, em outros meios de comunicação, censura. Você pode dar a sua opinião que você não vai ser censurado. É lógico, pessoal, que nós não devemos manter nenhuma forma de preconceito, de desrespeito, de intolerância que vai contra, né, o direito de cada ser humano, de cada cidadão, né? E quando a gente fala também da questão da justiça, nós não podemos esquecer que o racismo, né, pela lei, pela Constituição de 1988, ela é um crime. Racismo é crime e é um crime também inafiançável. Entretanto, a gente sabe que o racismo, que o preconceito ainda continua a estar permeando as nossas sociedades, o nosso país. Uma coisa também que vai mudar em relação à Constituição, e foi uma coisa muito importante, pessoal, que é a questão da saúde. Se todo mundo tem os mesmos direitos, se todo mundo é considerado igual, olha o que a Constituição ela vai criar em 1988, o SUS, Sistema Único de Saúde, pessoal, percebe? O que a Constituição estava garantindo com a criação do SUS? Dando o direito de qualquer cidadão, né, de poder cuidar da sua saúde, de ter atendimento médico. Isso foi muito importante e existe uma série de questões, mas nós não podemos esquecer que se não fosse o SUS, como que uma pessoa lá
de baixas condições poderia ter atendimento, cuidar da sua saúde, né? Então, nós não podemos esquecer da importância do nosso Sistema Único de Saúde, que garante, né, o direito do cidadão a ir lá numa unidade básica, a ir num hospital público e receber tratamento, né? E aí vamos pensar, Sistema Único de Saúde com um sistema privado, né? Imagina, será que todo mundo, a população teria condições de pagar um sistema privado de saúde? Conforme a idade, a gente não pode esquecer, vai aumentando os preços cada vez mais. Então pense nisso, da importância, né, desse SUS para o nosso país e para o cidadão brasileiro. Pois bem, se a gente for pensar em todas as questões que mudaram, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, pessoal, que é a questão da política. Porque por muito tempo as pessoas tiveram ali os seus direitos suprimidos. As pessoas não podiam votar, não tinham o direito de escolher. Então nós vamos ter a criação de uma Constituição que ela vai falar o seguinte: não importa se você é de determinada classe social, não importa se você é mulher, não importa se você é jovem, todos são considerados cidadãos. Portanto, a partir dos 16 anos você pode votar, sendo obrigatório a partir dos 18 anos. Entretanto, quando a gente fala de política, de direitos, existem algumas questões que são muito questionadas. Por quê? Porque no início da República, igual nós vimos, quem era analfabeto não podia votar, que ele não era considerado cidadão. Na nossa Constituição atual, o analfabeto ele pode votar, mas aí fica aquela questão, ele pode se candidatar? Pensa nisso. Então nós vamos ter várias transformações, várias garantias, por exemplo, as mulheres que por muito tempo lutaram, elas vão ter o direito de ter o seu bebê, ficar um tempo em casa cuidando do seu bebê, é uma garantia da lei, né? As mulheres que estão grávidas não podem ser mandadas embora. As mulheres que ocupam, por exemplo, funções, né? As mesmas funções de homens, elas têm o direito de receber o mesmo salário. Só que a gente sabe que na prática, nem sempre isso a gente consegue visualizar no nosso país. Existem ainda mulheres sofrendo, né? A gente pega aí mulheres na política, como o caso daquela vereadora no Rio de Janeiro, que além de ser mulher, ser afrodescendente, né? Ela sofreu uma série de retaliações. E olha que coisa, que curioso, ela estava lutando pelo direito do cidadão, o direito do outro. Então a gente tem muito isso, muita ainda violência feminina, né? Acontecendo nas casas, nas moradias das pessoas. Quantas mulheres sofrem violências dentro do seu lar? Quantas mulheres são assassinadas? Então a gente tem que pensar que a lei existe, ela está ali, mas existe ainda muitas situações, muitas questões que vai de contrário à lei existente no nosso país. Ou seja, existem muitas pessoas descumprindo o que está lá no papel e não estão colocando em prática. Se vocês perceberem então aqui, nós temos, né, essa nova Constituição. De certa forma, nós vamos ter muitos direitos garantidos e também deveres do cidadão, deveres do Estado, porque o Estado, gente, ele tem o dever, igual eu falei, de manter a saúde, de manter a escola pública para as pessoas, de manter o lazer. Existem vários deveres também do Estado, não é só o cidadão que tem o dever. Por exemplo, o dever de votar, o dever de pagar imposto, o dever de seguir as regras, as leis, mas o Estado também deve cumprir o seu dever e nós, enquanto cidadãos, devemos estar atentos para ver se o Estado, se o governo está cumprindo com as suas obrigações também.
Pois bem, apesar de todo esse processo, a Constituição em 1988, e eu não posso esquecer de falar o seguinte, pessoal, essa Constituição, ela é a nossa Constituição ainda. Entretanto, foram criadas algumas emendas que foram ali acrescidas nessa Constituição. Mais de 100 emendas ao longo desse processo de 1988 até a atualidade. Entretanto, aquilo que eu falei, aquilo que está na lei por escrito não significa que está sendo colocado em prática. Existem muitas pessoas que fazem vista grossa para aquilo que está ali na legislação que rege o nosso país. E por conta disso, ainda nós temos várias sofrendo várias violências, de várias formas. Nós temos, por exemplo, indígenas, quilombolas, que estão lutando até hoje, apesar de estar na lei, principalmente ali quando a gente pensa nos indígenas, a questão da demarcação do território está na lei, mas existe ainda muita coisa para ser feita em relação à demarcação do território indígena. Então, se vocês perceberem, a luta não acabou. As minorias estão ainda lutando, ainda estão reivindicando seus direitos e principalmente estão reivindicando o fim do preconceito, o fim da intolerância e o fim do desrespeito. Afinal de contas, igual fala lá na Constituição, todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa humana. Então pensa nisso, será que a gente está tratando o outro como ser humano? Como um ser que tem os mesmos direitos que eu, que também tem os mesmos deveres que eu, para uma sociedade ser mais justa e mais igualitária e que haja realmente essa tolerância, é necessário que cada um faça a sua parte. Não só nós, enquanto cidadãos, mas também o Estado como garantidor de vários deveres para a nossa sociedade. E por conta disso, nós tivemos no ano de 2015 uma reunião formulada ali pela ONU, envolvendo vários líderes, e o Brasil participou disso, onde foi decidido um plano de ação para que haja um desenvolvimento sustentável. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, são várias questões, por exemplo, a questão da pobreza, a questão da fome, a questão da desigualdade social, a questão do meio ambiente, da terra. Existem várias questões. E uma das ações, desse desenvolvimento sustentável é a paz e a justiça. Afinal de contas, nós precisamos criar uma cultura de paz. Uma cultura, igual eu falei, onde haja tolerância, onde haja respeito. Afinal, todos somos seres humanos. E, portanto, devemos trabalhar isso, a questão da fraternidade, de olhar o outro não como um inimigo, um ser à parte, um ser diferente, mas olhar o outro que, apesar de ser diferente, de ter uma cultura, de ter uma etnia diferente, uma ideia, religião diferente, ele se torna igual. Igual na questão da humanidade, igual na questão dos direitos. Pense nisso. Na próxima aula nós vamos continuar ainda refletindo um pouquinho das consequências desse processo, não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Até a próxima, pessoal!